principais notícias no Brasil e no mundo. Você ouve agora. Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, amigos, começando por aqui mais uma edição do Bom Dia 98, 9h49, no ar o programa jornalístico que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7, às 8h15 da manhã, sempre numa realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. É um prazer ter você conosco mais uma vez para conferir os principais fatos da região e do país, sempre movimentado o nosso noticiário, a análise qualificada dos nossos comentaristas, todo dia aqui no Bom Dia 98 à sua disposição. Você pode interagir conosco, inclusive, sugerindo pautas, mandando comentários, sugestões de pauta pelo WhatsApp 997829970 ou telefone 3284-1100. Vamos às principais manchetes de hoje no nosso programa. Cubatão pagará salários atrasados de funcionários do Hospital Municipal. Estudo avalia rumos na estação rodoviária de Santos. E tem mais, a pedido da polícia, é destaque no Jornal Tribuna de hoje, a pedido da polícia, a concessionária do sistema Anchieta Imigrantes está instalando telas nas proximidades do quilômetro 59 em Cubatão. Tivemos mais desdobramentos aí a respeito, fatos novos a respeito, também divulgados na imprensa a respeito da questão da segurança no sistema Anchieta Imigrantes, nesses pontos sensíveis que estão distribuídos aqui na Baixada Santista. E hoje teremos aqui na bancada de comentaristas o empresário e advogado João Vilela. Bom dia, João. Bom dia, Zé, bom dia a todos. Dentro de instantes conosco também o presidente da CT Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, cumprimentando a nossa equipe na produção, jornalista Patrícia Medina e o produtor, diretor de produção e também na sonoplastia, o Rick Santos, fazendo o programa junto com a gente. Vamos à questão do Hospital de Cubatão, que pagará salários atrasados de funcionários do Hospital Municipal. Salários atrasados referentes ao mês de junho dos funcionários do Hospital Municipal serão pagos até o dia 12 de julho. A decisão foi tomada ontem durante reunião de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Enquanto reuniu além da administração municipal, funcionários da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, AHBB, organização social responsável pela gerência do equipamento, e representantes do Sintra Saúde, o sindicato representativo da categoria, que também reclama de ausência de pagamento de férias, descumprimento de cláusulas econômicas, database, falta de quitação de verbas rescisórias e funcionários desligados, entre outros pontos. O modelo de organização social, a gestão terceirizada, será o mesmo a ser usado aqui em Santos para diminuir um pouco a aflição dos moradores de Cubatão com essa questão da saúde aqui. É uma questão metropolitana e regional, pelo menos um alento. Agora, com a chancela do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, os funcionários vão receber o que lhes é devido, João. Pois é uma preocupação muito grande. Salário eu vejo como uma coisa sagrada. As pessoas têm contas a pagar no final do mês, elas têm suas contas a honrar. E você não pagar o salário, você quebra completamente a cadeia produtiva de uma cidade. Ah, sim. Agora, a notícia que eu não consigo ver aí, Zé, é o seguinte: o que aconteceu? Porque a prefeitura tem que repassar para a OS os valores correspondentes àquele mês. Sim. Agora, a prefeitura não repassou? A OS utilizou esse dinheiro de forma errônea, por acaso? Porque agora a prefeitura vai pagar os salários diretamente aos funcionários, segundo essa cláusula do tribunal. O que foi acertado foi justamente isso. Eu tenho um pouco de receio, bastante receio em relação ao sistema de OS, porque teoricamente é uma entidade sem fins lucrativos que é escolhida pela prefeitura para ter um serviço público. O que me assusta é o seguinte: primeiro, como é que pode essa empresa que é sem fins lucrativos alguém resolver falar, vou ser benemérito, vou fazer isso e ter uma responsabilidade desse tamanho? É algo muito estranho. E outro, o que tem acontecido no Brasil, um dos primeiros lugares que usaram o sistema de organização social, que são essas OS, foi na Bahia, e foi um problema seríssimo, porque os dirigentes ganhavam salários de marajás, eram salários acima de R$100 mil. Ou seja, havia o desvio dessa forma. Era uma forma de você não contratar funcionários públicos, de você não contratar de uma forma legítima, legal, e você talvez até distorcer um pouco para ser bem
não ser tão enfático, distorcer um pouco a realidade. Então eu não vejo uma forma muito adequada, e nem o Ministério Público vê de uma forma adequada o sistema de OS. Nós temos que implantar um novo sistema de saúde no Brasil. Não pode, na minha opinião, ser o que está hoje, nem a OS, nem o sistema tradicional nosso hoje, porque você não tem realmente algo que justifique. Nós temos que ter um sistema que evite que a pessoa chegue ao hospital. Essa é a grande questão, que é usada no mundo inteiro. No Canadá, que tem um sistema universal que nem o nosso, eles evitam ao máximo. E aí eu vou dar um dado da Organização Mundial de Saúde, que é importantíssimo. Cada $1, isso é a Organização Mundial de Saúde, OMS, que coloca dessa forma. Cada $1 investido em saneamento básico, você economiza até $60 na área de saúde. Então não adianta você colocar, fazer mais hospitais, mais médicos, mais enfermeiros, mais leitos apenas. Aliás, não nos falta leitos. É uma coisa interessante essa. Talvez em Santos, alguma região pontual, falte. Mas no Brasil, como um todo, não falta leitos. Sobra leitos. O que falta é equipamento, capacitação. E o que falta é essa questão de você evitar o cara ir até o hospital. Na verdade, você tem que fazer uma prevenção com saneamento básico, com um trânsito mais inteligente, menos agressivo. Quem chega no hospital hoje é o cara que cai de moto, porque acaba tendo um problema. Sim, os acidentes de moto realmente ou de trânsito em geral, grande parte da demanda, pelo menos na ortopedia, muito forte. Muito demandado. As doenças que são virais, por exemplo, a dengue, a chikungunya, essas doenças todas são causadas por falta de saneamento básico. Vamos deixar bem claro isso. E isso em Santos foi uma referência durante o início do século passado, com Saturnino de Brito, para evitar essas epidemias. Justamente a questão era essa. Evitar as epidemias, os canais foram construídos para isso, era evitar que tivesse essas doenças transmitidas por mosquitos, principalmente. Aliás, uma coisa que pouca gente sabe, que o animal que mais mata ser humano no mundo é o mosquito. Às vezes a pessoa fica preocupada com animais maiores, é o menorzinho, é o animal que mais mata pessoas no mundo. Agora, João, a questão das OS, você conceitualmente é contra esse modelo de você buscar alternativa, não é, para contratação, como as prefeituras que aderiram a esse tipo de modelo, a esse modelo de gestão. No conceito, você é contra você terceirizar esses serviços, dada a grande dificuldade de você estabelecer uma fiscalização, e pela cultura do poder público, talvez, ser uma contratação problemática? Pois é uma coisa que depende apenas do chefe do Poder Executivo para contratar. Ele escolhe, de qualquer forma. É muito estranho você ter uma empresa hoje, uma organização que seja, com a responsabilidade que tem que ter uma OS, de você ter uma série de passivos que você possa ter, você não ter lucro nenhum. Quem se prestaria a esse serviço tão benemerente? É algo a se pensar. Nós temos que pensar quem que vai prestar esse serviço, colocar todo o seu trabalho à sua disposição para prestar um serviço, ter um problema seríssimo, estão respondendo aqui no Tribunal de Justiça, para depender de uma verba pública e não ganha nada com isso. É muito estranho. Vamos pensar bem a coisa, poucas pessoas se sujeitariam a fazer isso. Não deixa de estabelecer. Eu sei que você está falando baseado na experiência, está falando com base empírica. Não aconteceu até agora. Mas a gente não pode partir desse princípio. Não quero filosofar, mas entendendo a sua opinião, acho que é o senso comum, né? Mas nós temos que partir sempre do princípio da boa fé, né? É o que aconteceu até agora no Brasil. Pouquíssimos casos foram de sucesso. A maior parte dos casos foram justamente de desvio de dinheiro. E eu não sei se esse de Cubatão, o que aconteceu realmente. Se foi a prefeitura que não repassou o dinheiro, ou o dinheiro foi insuficiente em relação ao repasse, ou a OS não soube administrar esse dinheiro. Aí sim. Um valor muito grande, uma questão tão sensível. E como é que você administra esses médicos todos? É algo assim, o serviço público, temos que mudar o nosso sistema de serviço público. Primeiro, acabar com essa estabilidade do funcionário público. Vamos deixar bem claro isso. Tem que ser por eficiência. Tem que ter um concurso, mas tem que acabar com os maus funcionários públicos e valorizar os bons funcionários públicos. O funcionário público não pode ter estabilidade dessa forma que tem hoje. Tem que ser como no resto do mundo, que não tem tanta estabilidade assim. O cara que trabalha bem ganha muito bem, o cara que trabalha mal pode ser dispensado com certa facilidade. E só para complementar a notícia, a greve começou no dia 14 de junho,
e os copeiros auxiliares de enfermagem e enfermeiros que aderiram a esse movimento grevista no Hospital Municipal de Cubatão, mas também os funcionários, quero dizer algo além deles exercerem o direito garantidos para eles de forma constitucional, eles fizeram uma paralisação em abril de alerta também, devido aos mesmos problemas, né? Pois é, mas não dá pra pessoa trabalhar sem receber salário. Não tem cabimento. Não tem menor cabimento, é uma responsabilidade. Se qualquer empresa, pelas normas hoje, o correto, se a minha empresa deixa de pagar o salário no dia certo, o certo é eu pagar em dobro, mesmo que seja no dia seguinte, porque é uma quebra contratual. Nós temos que tomar cuidado com essa questão. É um contrato. O contrato de trabalho é um contrato em sua essência. Sim. E nesse ponto nós temos que realmente ter uma responsabilidade muito grande nesse ponto. Nós temos aqui as participações dos nossos ouvintes. Patrícia Medina está aqui a postos para receber o seu contato, a sua participação nos nossos canais de comunicação aqui no Bom Dia 98, e já temos uma mensagem, né, do ouvinte César Rodrigues do Gonzaga. Bom dia, César. Ele diz bom dia para nós também. Hoje o rádio dele está funcionando, está na escuta justamente com os passageiros. Então, o César do Gonzaga, César Rodrigues conosco diariamente. Obrigado pela carona aqui no Bom Dia 98. E para você também que está aí no seu carro, indo para o seu trabalho, se deslocando pela Baixada Santista, tem agora uma informação especial para você. 7 em ponto. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá tá problemática essa travessia, mas vamos à situação de hoje. 5 balsas em operação, o tempo de espera é de 20 minutos em ambos os sentidos. Digo que de forma recorrente, problemas na travessia Santos Guarujá. Hoje, segundo o boletim da Dersa, 5 balsas em operação, tempo de espera de 20 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá-Bertioga, uma balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 2 balsas em operação, tempo de espera é de 30 minutos nos 2 sentidos. E vamos em frente com o nosso Bom Dia 98 no seu rádio até às 8h15 da manhã, ao vivo. Agora temos também a situação das estradas, operação Comboio em vigor a partir da praça de pedágio da Via Anchieta, do quilômetro 31, devido à neblina. A chegada a São Paulo pela Via Anchieta tem tráfego lento do quilômetro 13 ao quilômetro 10, devido ao excesso de veículos. Bom, vamos agora dar conta do Giro Nacional de Notícias. Vamos ao cenário nacional, sempre efervescente. Vamos comentar aqui no Bom Dia 98. Giro Nacional. Renan nega ameaçar Janot com ação de impeachment. Aí o contra-ataque, o contragolpe do presidente do Senado contra o Rodrigo Janot. Não faltam motivos para o Renan, porque está aí muito cerceado pela justiça por várias ações, quase que diariamente temos ações contra o Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, e ele declarou que não é de perseguir ninguém, que ele não tem intenção de ameaçar o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Não é bem o que parece, né, Zé? Sempre ele vem com essa história que ele não quer ameaçar ninguém, mas vai já ameaçando. O grande problema institucional no Brasil é esse. Nós não temos hoje uma liderança no Brasil. Nós não sabemos nem quem é exatamente o presidente de fato. Nós temos 2 presidentes hoje, uma afastada e um interino, que pode ser que volte afastada, pode ser que mantenha o interino. Você não tem um presidente da Câmara, você não sabe hoje quem é exatamente. Bom, você não sabe quem é o presidente exatamente, você não sabe quem é exatamente o presidente da Câmara, porque o Eduardo Cunha está afastado também, e tem o Valdir Maranhão. Você chega no Senado, que seria a próxima instância de poder no Brasil, você tem o Renan Calheiros, que está enlameado até o pescoço, e aí você passa para o STF, que seria a próxima instância, e você tem o Ricardo Lewandowski, que não tem nenhuma acusação contra ele, mas nós sabemos do viés dele desde o momento do mensalão. A gente vê bem claro qual que era a intenção dele. Então, hoje no Brasil tem uma crise institucional fortíssima. Nós não sabemos nem quem vai ser o presidente que vai inaugurar, vamos dizer assim, as Olimpíadas. Quem vai ser? A Dilma? Vai ser o Temer? Vai ser os 2 juntos? Eu acho que a Dilma não será, né? Agora, essa questão do Janot, pois é, não, já foi confirmado que ela vai, ela quer ir. Aí vai ser uma loucura. Mas essa questão do Janot, o procurador está fazendo o trabalho dele. E o Renan foi à televisão e falou: não, já estou com vários processos de impeachment, vou analisar mais esse contra o Janot, porque nós temos que tirar. Bom, quer dizer, é uma ameaça, não deixa de ser uma ameaça. Agora,
ele tem tanto problema que é outro que deveria ser afastado. Nós temos que mudar esse sistema no Brasil. De primeiro, a eleição do presidente das casas, tanto do Senado quanto da Câmara, é algo muito duvidoso também, que você acaba vendo que aquela parte das pessoas que foram beneficiadas por essas pessoas, de forma de dinheiro para campanha principalmente. A forma é essa, o Eduardo Cunha, a gente não pode ver o Eduardo Cunha simplesmente como um deputado ou um presidente de Câmara. Nós temos que ver o Eduardo Cunha como um financiador de várias candidaturas dali. Então é algo um pouco mais grave. Ele é o operador de fontes de recursos. Boa, exatamente. O operador é o nome mais certo. Sem contar o que eu já coloquei, que é a minha opinião. A grande força dele, além dessa caneta poderosa em termos de distribuição de recursos, é que ele contemplou o chamado baixo clero, que eram os deputados com menos influência na casa. Hoje, eles se abrigaram naquela chapa avulsa que ganhou a eleição e colocou na presidência da Câmara o próprio Eduardo Cunha. E o que me assusta mais é que, infelizmente, essas pessoas, elas são eficientes no termos técnicos. O Eduardo Cunha poderia ser um excelente presidente de Câmara no Brasil. O Renan Calheiros os dois têm capacidade técnica muito boas, mas são pro mal. Eles são pessoas que estão sempre envolvidos nesse lame, desse lamaçal chamado Brasil. Tem uma lógica, da forma como as coisas acontecem na política brasileira, os líderes, eles têm que ter muito envolvimento nessa dinâmica, pois não é? A gente começa a ver movimento o país. Que troca, né? Exatamente, toma lá da cá. São tantos problemas no nosso dia a dia, na política e no dia a dia, que nós esquecemos os anteriores. Então essa questão agora do Sarney, se ele fez, se ele não fez, deixa eu lembrar que em 2009 o Sarney teve que renunciar por problemas de um escândalo gravíssimo também de funcionários fantasmas no Senado. Então, tudo isso aí vai se somando. Nós temos duas notícias recorrentes, né? Já notou, Zé? São os problemas aqui na região da Balsa e da Semachete Imigrantes. Entre outros. Que virou recorrente. E no Brasil, cada 5 minutos tem uma notícia do federal, pelo menos, de um escândalo. Tem mais uma para você que a gente vai repercutir. Ontem, entrevista coletiva do presidente da Câmara, afastado Eduardo Cunha, foi transmitido pelo seu canal no YouTube e no canal alternativo da TV digital, ou seja, ele foi transmitido pela TV Câmara, o que originou a demissão do diretor executivo de comunicação da Câmara, o Cláudio Lessa. Se o presidente Eduardo Cunha sequer pode ir ao parlamento para atuar como deputado, pode demitir? Não, mas foi o Valdir Maranhão que demitiu. O problema é que ele é afastado, a coletiva que ele chamou para se defender teve transmissão da TV Câmara. Por isso eu te falo. O Valdir Maranhão falou que não foi nada disso. Eu já estava pensando em demitir ele faz tempo, né? É justamente essas indefinições que nós temos no Brasil. Nós não sabemos nada, quem está mandando realmente. Se é o Eduardo Cunha que manda, que em boa parte ele manda ainda, de grande força, porque senão já teria sido cassado, sem dúvida nenhuma, ou se é o Valdir Maranhão, que a gente sabe que é inexpressivo e incompetente para estar no lugar que ele está hoje. Agora, nós não podemos deixar um país, o legislativo tem uma importância enorme no nosso país. Nós às vezes não conseguimos medir a importância do legislativo, tanto na Câmara de Vereadores, quanto na Assembleia Legislativa, quanto no Congresso Nacional. São eles que fazem as nossas leis. São eles que fiscalizam o Poder Executivo. Enquanto não tiver pessoas capacitadas e éticas, nós não vamos conseguir ter um país decente. Agora, João e amigos aqui do Bom Dia 98, uma notícia que mexeu muito comigo e com muitas pessoas. O Comitê Rio 2006 diz que errou ao exibir tocha ao lado de onça acorrentada. A Juma, que era mascote do exército lá na Amazônia, acabou sacrificada, né? Acabou sacrificada em algo que, sinceramente, beira a estupidez em todos os sentidos. Primeiro, pelo sacrifício do animal. Eu acho que qualquer filme, você vê aqueles filmes de selva, que você afastar os animais e também alterar de qualquer forma o comportamento deles, o que se fazia? Uma fogueira. Então você coloca um animal numa situação estressante, com tocha olímpica, com movimentação de pessoas, com uma manifestação efusiva. É óbvio que o animal poderia estar afetado por isso. E foi ele
o sacrificaram. Não estou dizendo que deveria deixar o animal atacar o soldado do exército, mas sinceramente está repercutindo no mundo inteiro uma idiotice, uma estupidez, uma estontice total que acabou no sacrifício do animal. Realmente é revoltante. É um absurdo, mas é um absurdo duplicado. Porque se você vai colocar um animal selvagem, já acho um absurdo colocar de qualquer forma. Mas se você vai colocar um animal selvagem, para isso, nesse sistema, quer mostrar que a Amazônia tem os animais selvagens. Ora, coloque uma pessoa com um dardo tranquilizante, como acontece. Mesmo assim, o ideal era não ter o animal, né? Não ter o animal. Mas você tranquilizar, dopar o animal pra isso, pra fazer. Eu sei que você não está defendendo isso. É a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, ou similar, talvez até mais agravado que aconteceu nos Estados Unidos em relação àquele gorila. Em vez de ter matado o gorila, se o gorila tá lá ameaçando o menino, não tava. Mas se tivesse, poderia acontecer? Poderia, o animal selvagem. Ter um lugar, ter alguém com alguma coisa que paralisasse momentaneamente o animal, por algum efeito. Já que teve a má ideia de colocar o animal selvagem naquela situação, tenha pelo menos a gerência de poder utilizar um dardo paralisante se tiver alguma ocorrência negativa. Ou seja, tem que ter uma prevenção. Se teve a má ideia já, vamos ter uma prevenção porque possa acontecer alguma coisa errada. É verdade. E isso afeta a imagem do Brasil de uma forma extremamente negativa. A onça já afetava a correntada. A onça morta afeta triplamente, no mínimo, né? Porque a má ideia primeiro, a correntada é a segunda, a terceira é matar a onça. Quer dizer, já é um absurdo de todas as formas. Agora, o Rick Santos complementa aqui com a informação que chegou há pouco, que a onça morta não tinha autorização para o revezamento da tocha. Eu acho que, pô, se você às vezes, você tá com um animal doméstico em casa que não oferece risco nenhum, teoricamente, um animal dócil, ele numa situação de multidão, de agitação, ele muda o comportamento. Mas os cachorros e gatos... Eu não consigo aceitar essa questão, essa estupidez. Realmente. Na verdade, o ser humano cada vez demonstra mais estupidez e o mínimo de inteligência. Não é possível pessoas colocarem dessa forma. O estúpido que pensou em levar uma onça, o estúpido que pensou em acorrentar essa onça e o mais estúpido de todos que resolveu matar a onça porque ela atacou, que era óbvio que ia acontecer isso. São coisas que são óbvias que vão acontecer. Se eu resolver fazer aqui num lugar fechado, por exemplo, ou num lugar aberto, uma multidão, colocar qualquer animal selvagem, pode ser até um gatinho de estimação, que não é nem selvagem, que é doméstico, ele vai ficar estressado. Tenta pegar um gato, que a onça é um gatão, tenta pegar um gato e traz aqui para praça de dependência. Não, é um animal que está com risco de extinção ainda. Não, é absurdo. Então a revolta é total no mundo inteiro, nas redes sociais, uma manifestação realmente que expressa bem a inconformidade das pessoas com esse episódio da onça. E logo depois daquela questão do zoológico dos Estados Unidos, que já tem uma repercussão negativa extrema. E ali foi um acidente, ali caiu um menino lá, talvez uma prevenção um pouco exagerada. O americano adora usar uma arma para matar um animal, isso também é notório, mas fazer isso aqui no Brasil foi algo de uma extrema estupidez. Vamos em frente e agora vamos voltar ao cenário político. Fraude com avião pode ter financiado campanha de Eduardo Campos. Aqueles empresários que eram listados como donos da aeronave já receberam aí a ordem de prisão, os mandados já expedidos e alguns deles foram presos. E você vê também que na campanha do Eduardo Campos, que deixou aquela dúvida na cabeça das pessoas, que era dado, não estou dizendo o Eduardo por ter falecido, mas o esquema que estava por trás também fraudulento. Pois é, aonde você vê campanha política, na grande maioria dos casos, você vê a corrupção. Vamos ver agora com a nova regra eleitoral. Estava estudando bastante essa nova regra eleitoral desse ano e é realmente bem interessante, melhora bastante no meu ponto de vista, para evitar alguns problemas. Agora, há realmente toda a campanha praticamente majoritária para prefeitos, para governadores, para presidente, há um indício muito grande de problema. A Operação Turbulência,
que causou a prisão dessas 4 pessoas pela Polícia Federal, investiga a ligação entre o avião que caiu com o ex-governador de Pernambuco, o então candidato à presidência Eduardo Campos, aqui pertinho da gente, não é? Aqui em Santos, e tem como alvo as empresas envolvidas na compra do avião, que tem ligação com o esquema investigado pela Lava Jato, que teria movimentado mais de 600 milhões de reais. Os empresários João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho e Eduardo Freire Bezerra Leite foram presos quando desembarcavam em São Paulo, mas foram levados para o Recife. Melo Filho sendo um dos donos do jato que levou Eduardo Campos. O Lira também estava entre os possíveis donos da aeronave, e as pessoas aqui estão, como disse, pertinho da gente, esperando suas indenizações, e fica aquele jogo de empurra. De quem é a aeronave agora? Parece que agora a Lava Jato vai acabar descobrindo. Pois é, a Lava Jato vai lavar o país mesmo, né? E tá lavando a jato. Realmente o nome não era essa intenção quando se colocou o nome na operação. Exatamente. Mas foi um nome extremamente adequado. De pensar que essa operação começou num posto de gasolina que tinha um lava-rápido, um lava-jato, tinha uma lavanderia e era utilizada para lavar dinheiro realmente. Então foi uma operação que começou num posto de Brasília, por um doleiro de Curitiba, que é o Youssef, e gerou todo esse desdobramento no Brasil. Essa é a grande questão. O país inteiro estava sendo financiado principalmente por desvios na Petrobras. E é engraçado, né? Que são tantos bilhões de reais. Só aquele Sérgio Machado, pelo que se contabiliza, isso por baixo, desviou 1,2 bilhão de reais. Como é que a pessoa consegue desviar tamanha quantidade de dinheiro sem ser pego numa empresa que é capital aberto? Ou seja, tem ações na Bolsa de Valores, tem teoricamente uma fiscalização ainda maior. Uma empresa que deveria ser uma referência no Brasil. Era uma das maiores empresas do mundo. Conseguiram acabar com uma das maiores empresas do mundo, com essa lorota. Era o nosso dos Bravata vem de muito tempo, desde o tempo do Getúlio Vargas. E vem desde lá a corrupção na Petrobras. Se a gente notar, desde o início da criação da Petrobras, não estou dizendo, a Petrobras tem funcionários extremamente honrados, é uma empresa, na sua grande maioria, extremamente séria, mas desde o início, desde Getúlio Vargas, ela foi criada de forma indevida. Desde o início, que ela era uma concessão, era para ser uma concessão da família Guinle, a mesma do Porto de Santos, criada na Bahia, e o Getúlio Vargas se utilizou dela para um crescimento do país. Não tem que misturar política, esse é o grande problema. É o que acontece com as OS, não dá para misturar, o governo tem que fazer o mínimo possível. Ter o mínimo, o Estado tem que ser mínimo. Quem tem que gerir essas coisas é a iniciativa privada. Não dá para você utilizar, e essas coisas que o Getúlio Vargas utilizou, era um ditador. Ele criou a Vale do Rio Doce também, que também foi outra empresa que ele utilizou de uma forma, no início já errônea, mas poderiam ser várias empresas no Brasil concorrendo, competindo, e gerando muito mais empregos. Hoje a Vale é privatizada, melhorou muito mais essa questão, apesar de algumas falhas, mas nós não podemos ter o poder público dominando, senão nós pagamos um dos maiores impostos do mundo. Não tem nada de graça no Brasil. E temos o pior serviço que existe. Por quê? Porque o governo está na mão de tudo isso. Para você montar qualquer empresa, você depende do governo, de todos os pontos. Não dá para depender. As maiores empreiteiras do Brasil dependiam de governo. E aí começa a gerar toda essa corrupção. Você vê, o estádio do Maracanã foi orçado em 600 milhões de reais. Terminou com 1,2 bilhão. A Lava Jato também vai lavar as arquibancadas dos estádios da Copa. Pois é, então, mas o que vai deixar na mão de apenas um juiz de primeira instância de Curitiba, que já deve ter bastante trabalho com essas coisas, para passar o país inteiro a limpo? O Supremo Tribunal Federal não faz nada em relação a isso? Por que eles ficam tranquilos sentados lá, os 11 ministros, com uma quantidade absurda de assessores e ali daquela forma não condenou ninguém até agora? O que acontece? Por que um juiz de primeiro grau já condenou mais de 105 pessoas de uma forma extremamente inteligente? Isso. Tanto é que foi pouquíssimo contestado. E o Supremo Tribunal Federal, que todos os políticos estão na mão deles, né? Na realidade, os políticos, eles teriam condenado os políticos. Não foi condenado nenhum. Então, o jornalista Zé Neumann Pinto, que é um ilustre jornalista, ele no Roda Viva da TV Cultura, ele perguntou pro ministro Marco, fez essa colocação
pro ministro Marco Aurélio, aquela porque ele falou, olha, o Sérgio Moro já condenou aí, a Força Tarefa já conseguiu a condenação de mais de 50 réus. E já são 105 agora. Exatamente, naquela altura. E ele falou assim, e o Supremo aí já condenou quantos? Quantos foram presos? Nenhum. Supremo? Nenhum. E o ministro Marco Aurélio Será que tem duas leis? A famosa cara de paisagem. Será que tem duas leis? Minha pergunta é essa. Tem uma lei que é usada em primeira instância e outra lei que é usada no STF? Eu acredito que não, né? Por falar em lei, o Jair Bolsonaro vira réu no Supremo por falar sobre estupro da deputada Maria do Rosário em 2014. Ele foi delicado com ela, não merecia estuprar, porque a considera muito feia e porque ela não fazia o seu tipo. O Bolsonaro, apesar de ter algumas qualidades em relação a não ter sido descoberto, pelo menos até agora, nada em relação a essa questão de corrupção, por exemplo, é um deputado que tem que tomar um certo cuidado com as palavras. Nós somos pessoas equilibradas, ele é um candidato a presidente do Brasil e nós temos que ter pessoas que têm no mínimo o equilíbrio e saber conversar. Ora, nunca se coloca de uma forma jocosa ou não importa, o estupro como uma contra uma pessoa. A deputada também chamou o Bolsonaro de estuprador, mas ele, né? Tem dúvida. Falta de decoro total. Sem dúvida, não tô defendendo nem ela nem ele, mas ele tem que ter uma postura também, que você nunca chama uma mulher, fala que ela não merece nem ser estuprada ou ser estuprada, não importa. É algo que toma cuidado com as palavras. Palavra tem um poder muito grande. Ainda mais onde ele disse. Ainda mais onde ele disse. Não se diria nem em particular. Nem em particular. E ofende realmente. Ela ofendeu ele também? Ofendeu e ofendeu primeiro, sem dúvida. Agora, ele tem que tomar muito cuidado com as palavras. Ele poderia ser até um bom líder, talvez. Mas ele não pode dessa forma, ele não pode utilizar de uma forma tão agressiva. Nós precisamos de pessoas equilibradas para gerenciar o nosso país e não de pessoas com esse viés agressivo. Tem que ter um mínimo de educação, um mínimo de compostura para ser deputado, ainda mais querendo ser presidente. Que ela e a Jandira Fegali ofendem ele muito mais do que ele as ofende, também é verdade. Agora, ele não pode jogar no mesmo grupo delas, que elas também ofenderam de uma forma muito agressiva. As duas ofenderam de forma muito agressiva. O deputado responderá por apologia ao crime e injúria. A defesa dele nega incitação de outros a estuprar. E relator veio desprezo por vítimas. Eu creio que, sinceramente, com todo respeito, vale a discussão pra gente trazer a pauta, o respeito à mulher, não é? Por uma questão cultural, algumas pessoas insistem em desvalorizar e desrespeitar a mulher de várias maneiras, e sendo que o auge desse desrespeito da violência é o estupro, não é? Sim. Mas acredito que não vai dar em nada. Não, também acho que não vai dar em nada. É pouca coisa para condenar. E no calor de uma discussão, eles têm imunidade. Mas fica esse constrangimento público que sirva como lição. Se bem que eu acho que ele não vai mudar, não. Pois é, mas ele poderia ser um grande líder, inclusive, talvez por ele não estar condenado em nenhuma operação Lava Jato, nenhuma causa de corrupção. A vida dele é passada pra frente e pra trás, ele foi investigado de todas as formas, não encontraram nada contra ele. Agora, poderia ser uma pessoa muito mais tranquila e um pouco mais sensível a como falar. Nós não podemos, foi xingado, vou xingar também, não é assim. Tá. E aí outra questão, quando ele foi lá falar no processo de impeachment, ele também se utilizou de uma forma errada. Para que ele vai lembrar de uma pessoa que foi considerada terrorista realmente? Quer dizer, são coisas desnecessárias. Sim. Pequenas. O coronel perto do que acontece hoje no Brasil é muito pequeno. Conhecido. Agora, são desnecessários ele utilizar dessa forma. Ele é um pré-candidato a presidente, então ele tem que ter muito mais decoro. Exatamente. São Paulo perde 562 mil postos de trabalho no primeiro trimestre de 2016. A locomotiva do país está perdendo milhares de passageiros. E sabe o que me assusta, Zé? É que esses dados são aqueles dados utilizados já com uma nova fórmula e não é bem o real. Na verdade, são as pessoas que estão procurando emprego. Muita gente está desempregada e não está procurando emprego, porque acha que já não vai encontrar, ou faz algum bico, ou faz alguma coisa. Se você for fazer realmente de uma forma um pouco mais sensível, você vai ver muito mais pessoas desempregadas do que hoje se constata. E a grande preocupação é quem ainda está trabalhando também e não vai continuar. Tem medo de ser mandado embora. E outro problema muito sério, isso
aumenta o custo Brasil enormemente. As pessoas que estão trabalhando, normalmente tem um plano de saúde que a empresa dá. Eles acabam perdendo também esse plano de saúde. Eles acabam sobrecarregando o sistema público, sobrecarrega o seguro-desemprego. Educação também, né? A educação acaba tirando da escola particular e vai para a escola pública. Quando você vai ver, o resultado é muito pior do que simplesmente um dado de desemprego. O custo do seguro-desemprego é muito alto, o saque de FGTS é muito alto. Você vai ter, as empresas também tem que olhar, quando você vê uma pessoa desempregada, normalmente é uma dificuldade na própria empresa também. Então, quando é mandado embora em quantidade, tá tendo um problema. Nenhum empresário, eu já discuti muito isso uma vez, o empresário quer mandar embora. Nunca quer mandar embora, mas nunca. Ele não contrata ninguém para querer mandar embora. Ele só mandou embora porque ou o funcionário não está atendendo as expectativas ou porque o funcionário não tem condições de pagar. É realmente algo assim assustador o que acontece hoje no Brasil e realmente o desemprego hoje é algo que assusta. 7h25 no seu rádio. Temos aí a nossa edição em andamento ao vivo do Bom Dia 98. Já a participação do presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. Nós vamos para o intervalo comercial e antes eu quero dar o recado da churrascaria Tertúlia, um excelente lugar para almoçar, né? Aliás, o nosso presidente Nicolau Obeide já prometeu aqui para a equipe da TV, um almoço na churrascaria Tertúlia, né? Por conta dos 100 programas do CDL TV, 100ª edição ontem do CDL TV, apenas para a equipe, não é? Do programa de TV, né? O CDL TV, lá na TV Santa Cecília, toda terça-feira, às 18 horas. Enfim, mas vai ser uma grande festa. Tô brincando, evidentemente, com o Nicolau, mas fica aí a sugestão, né? E na churrascaria Tertúlia é sempre uma alegria. Todo mundo movimenta aqui um sorriso quando eu falo da churrascaria Tertúlia, né? A churrascaria de alto nível. E tanto que as pessoas, recentemente, tá falando com o Fernando, o presidente do Comitê Olímpico Internacional e sua comitiva foram almoçar na churrascaria Tertúlia, não é? Os jogadores das seleções da Copa do Mundo foram até lá, os turistas, as pessoas que vêm aqui trabalhar no Porto, as pessoas de São Paulo, de todo lugar do Brasil e da Baixada adoram a churrascaria Tertúlia. É um rodízio de carnes nobres de muita qualidade, com excelência no atendimento, só produtos de qualidade de primeira você tem na churrascaria Tertúlia. É minha dica pro seu almoço para hoje. 54,90 rodízio de segunda a sexta, 79,90 nos finais de semana, feriados e datas especiais. Bartolomeu de Gosmão 187 na Ponta da Praia, telefone 3261-641, churrascaria Tertúlia. 7h27, Bom Dia 98 volta já. Depois do intervalo, você vai ouvir Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. De volta aqui não, Bom Dia 98, ao vivo até às 8h15 da manhã, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h45 às 8h15. Seja bem-vindo ao nosso programa. Aliás, você fique à vontade para interagir conosco. Telefone é o 3284-1100 fixo, 3284-1100, WhatsApp 997829970 ou então facebook.com/Bom Dia 98 à sua disposição. Bom, a partir de agora nós teremos a participação do presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. Nicolau, bom dia primeiramente, nós várias vezes aqui discutimos a questão do comércio e você tinha uma leitura que muitas vezes contrariava estatísticas importantes de grandes institutos, de órgãos ligados ao comércio, de âmbito estadual e nacional, que são importantes, são representativos e confiáveis. Porém, você sempre, de certa forma, rebateu os números, entendendo que a crise aqui no comércio da Baixada não era tão acentuada como algumas pesquisas, não todas, evidentemente que há uma perda, mas num cenário mais favorável do que geralmente era veiculado na mídia. Isso mexe com a psicologia, com a intenção de compra, né, do consumidor. E não é que hoje na pesquisa
e divulgado no jornal A Tribuna, o litoral tem melhor desempenho em análise de conjuntura, a maior alta no estado. A alta do dólar foi um dos fatores que colaboraram, diz a matéria, para que o litoral de São Paulo tivesse o melhor desempenho em faturamento no comércio varejista no estado de São Paulo deste ano, com alta de 7,8%. O dado da pesquisa conjuntural do comércio varejista do estado de São Paulo, PCCV, feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado de São Paulo, a FEComércio. Para complementar, no litoral impacto positivo foi impulsionado pelo setor de supermercados com alta de 22,6% na comparação com março de 2015, seguido de autopeças e acessórios 14%, farmácia e perfumarias 12,9%. Setores com redução que também a gente tem aqui discriminados são o de vestuário, tecidos e calçados com menos 22,9% e de concessionárias de veículos 14,6%. Mas vou passar a palavra para que comprove até um alento no meio de tantas notícias ruins, principalmente referentes à economia, Nicolau. Bom dia, João, bom dia, Zé, bom dia aos nossos ouvintes, principalmente aos ouvintes que estão aí essa hora nos ouvindo aqui na 98. Veja bem, Zé, para mim isso não é novidade alguma, porque você acompanhou que eu tenho sido coerente, tenho falado sempre sobre isso. Aliás, tirar uma foto aqui do estúdio agora, eu tenho assim uma faixa, né? Eu sabia. Eu já sabia, né? Não, eu tenho sido coerente e tenho falado sobre isso, porque eu vou citar aqui um amigo nosso aí, o Toninho Garcia, que se ele estiver nos ouvindo, que ele sempre nos ouve, um abraço aí pro Toninho, antigo aqui de Santos, que ele me disse isso há mais de 20 anos ou mais. Nós tínhamos contratado ele para fazer uma pesquisa em relação ao Gonzaga, em relação à região do comércio, e ele me falou: se vocês comerciantes, que pesquisa é essa que vocês querem? Porque se vocês comerciantes, qual é a sensibilidade que vocês têm? Aí eu falei, nós falamos, ele falou: se der alguma coisa diferente na pesquisa da sensibilidade de vocês, com certeza a pesquisa está errada. Então isso ficou na minha cabeça e realmente é isso que acontece. A sensibilidade dos comerciantes é o que demonstra essa pesquisa aqui que o Jornal Tribuna tem colocado, por isso que não me leva a surpresa. O comércio na região, o turismo na região, ele tem sido bom. Falei ontem aqui pro prefeito Paulo Alexandre exatamente sobre isso, sobre a alta do dólar. A alta do dólar propiciou com que o turismo, né, que do brasileiro, do quintal brasileiro, que é Orlando e Miami, tenha sido a região daqui de Santos. Às vezes o norte e nordeste se vangloria de que tiveram numa temporada 5 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas em Fortaleza, em Maceió, Natal, dentro de uma temporada. Isso para nós é um final de semana, porque nós temos aí a capital, que com mais de 15 milhões de habitantes, que no final de semana descem quase 1 milhão de carros, descem 500 mil carros, 600 mil carros, dependendo se for um feriado prolongado. Se você computar 4 pessoas dentro do veículo, você já dá o número de 2 milhões de pessoas. Então, a região, ela é fomentada, e esse turismo é muito fomentado em relação a São Paulo, óbvio. E o turismo desta temporada que nós passamos, em função do dólar, foi muito aquecido para a região, e justamente em função disso, porque todo mundo tem que ter um momento de lazer, e nesse momento de lazer, se você está apertado pelo custo, né, João? Se você está apertado pelo custo, você faz o turismo mais próximo, que foi Santos, e aqueceu o comércio. Nós percebemos isso no balcão das nossas lojas. Os comerciantes nos shoppings perceberam esse aquecimento das pessoas rodando, comprando, os principalmente, que são os mais beneficiados, que são restaurantes, lanchonetes, né? Porque comer, todo mundo come. É óbvio que essa queda aqui que eles demonstram em relação a calçado, vestuário e também na parte de automóveis. Os automóveis. Só um dado, então, essa questão do vestuário, talvez a tendência ela se inverta, pelo menos em curva de queda para a curva de crescimento, porque com o frio já está se percebendo a venda maior de roupas de frio, edredons, enfim. Está literalmente aquecendo. Está na pesquisa também. Na realidade, tradicionalmente, ele
desenterra, né? Vamos usar esse termo assim, né? Ele desenterra. Estamos bem delicado, né? Desenterra. Da naftalina, a sua roupa de frio, né? Porque todos nós temos roupas de frio, porque Santos não é uma região que tenha frio por muito tempo, e aqui é atípico, né? Esse frio que nós estamos tendo aí há mais de uma semana tem sido atípico. E até gostoso, até bom, né? Estamos aqui no clima de Campos de Jordão. É verdade, já podemos até explorar um turismo diferenciado. Pois aqui. vai ter jogos de inverno aqui em Santos. Jogos de inverno. O que é interessante, Holiday on Ice, lembra do Holiday on Ice? Já teve, né? O que nós temos que pensar, você colocou de uma forma perfeita, Nicolau. Mas nós temos que tomar um certo cuidado. Nós temos uma região realmente privilegiada. E Santos está no centro da região privilegiada, que é o litoral do estado de São Paulo, o estado mais capital, rico, né? Próximo à capital, você tem uma série de vantagens. Agora, o que nós não podemos descuidar, que o turista ele quer duas coisas: infraestrutura, que nós temos uma razoável infraestrutura, aliás, uma boa, perto da região, excelente, mas é uma boa infraestrutura. Agora, nós não podemos perder a mão com questão à segurança. Isso é que talvez seja o grande problema que nós temos hoje. Você conhece aquele ditado também que diz o seguinte, João? Nós temos que lavar a nossa roupa aqui, não podemos jogar essa propaganda para fora. Não, problemas sem das dúvida, estradas. Porque mas se você ficar mas não somos nós que propagando, vinculamos. você lembra da época que a Globo tinha, que nós não tínhamos. Que inundar aqui? Não tínhamos Globo aqui em Santos, né? Que a TV Tribuna ainda não era a afiliada da Globo. E mostravam lá a Praia Grande, aqueles córregos da praia, mostravam e falavam que eram as praias de Santos, e todo mundo, quando eu ia pro interior, todo mundo falava, as praias lá como é que estão muito ruins. Ou que inundar, lembra? É porque falavam então, que inundar toda a cidade, que ia afundar, quer dizer, não, sem dúvida, mas nós temos que pensar nos nossos problemas regionais, que também não são diferentes de nenhum lugar do país. Mas são recorrentes. Antes você não escutava no Jornal Nacional o que você escuta hoje de problemas no sistema de imigrantes. E isso assusta as pessoas. Eu subo toda semana para São Paulo, você também, Nicolau, e você sabe que a gente não pensava dessa forma. De 2 anos para cá, praticamente, começou a ser recorrente. A gente não tinha esse problema que nós temos hoje. Tu quer dar notícia boa, tu quer dar notícia ruim? Não tô dando sonho. Então nós temos que prever. Nós estamos numa região privilegiada, mas se a gente não tomar cuidado com os nossos detalhes, a gente acaba tendo problema. Eu tenho que olhar os dois pontos. Não, veja bem, assim, esse problema da enchente imigrantes é um problema pontual. Não só da imigrantes. Não, ele é pontual, esse problema de segurança, ele é pontual. Não, em Santos é uma cidade que você pode andar tranquilamente na região, você não tem grandes problemas. Mas Santos. Você não tem problema, você pode sair na rua meia-noite, 1h da manhã, que você não tem grandes problemas, você não tem problemas. Agora, outras cidades... Já foi mais tranquila. Já foi, mas porque não também é a sensação, né, Você não tem aquela sensação a sensação horrível. É que é o grande problema, você né? pode ser mas você não ouve falar de assaltos, de roubo, de latrocínios durante a noite aqui em Santos com recorrência. É muito raro e muito pontual. Verdade. Então, e se você computar em relação ao número de pessoas, não temos grandes problemas nesse sentido. Temos tido problemas recorrentes na enchente imigrantes, que é pontual, que é muito fácil. Como você deu mesmo a notícia anteriormente, que vão colocar telas. E tem mais aí, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Tem outro agora eu quero só destacar em relação ao comércio, só terminar aqui em relação a automóveis, concessionários, redução, porque isso é óbvio, né? Com a retirada do incentivo do IPI, do crédito, e óbvio que isso diminuiu bastante, e essa pesquisa ela deve ter mais ou menos deve ser do começo do ano, 3-4 meses, ou 3 meses, provavelmente, ela deve ser no máximo até abril. Então, houve uma queda em relação a isso, em função da retirada. Agora, o que não pode no país... A alta foi verificada em março. Isso. Agora, o que não pode ser... 7,8%. O que não pode ser... tem que ser notado e destacado no país em relação às medidas, que nem no caso das concessionárias, foi retirado o incentivo. É dado incentivo, retira incentivo. Nota fiscal paulista, nós estamos vendo a nota aqui, que eles incentivam as pessoas a pedirem nota fiscal paulista, que inclusive na minha loja, na sua loja, todo mundo, as pessoas pedem, nós damos
sem problema algum, e aí daqui a pouco mudam a regra do jogo, agora não vai ter retirada de nota fiscal paulista, aí daqui a pouco vamos mudar a regra porque os 4.700.000 que estavam dando de prêmio agora já não vão dar mais. Então, ou seja, essa mudança de regras durante o jogo é que também não pode ficar acontecendo, que eu acho que é uma coisa desgastante para a população, que uma hora sabe, outra hora não sabe, e se joga contra o próprio comerciante. Porque eu já tive casos de, você me dá uma nota, de pessoas comprarem coisa de R$1 um CD e pedir uma nota fiscal paulista. Eu dou, sem problema algum. Vocês que são comerciantes, naquela outra mudança anterior, já inibiu o pedido do consumidor da nota paulista? Diminuiu bastante. Eu senti uma diminuição grande. Sei como é que é. É grande. Mesmo quando você, o lojista geralmente perde interesse. Oferece, fala, nota fiscal paulista, em todo lugar que eu vou, o lojista, ele oferece. É obrigado a oferecer, por sinal. É obrigado. Né? Não, mas obrigado a falar. Então tá registrado que a lei é cumprida, porque realmente em 99,9% dos estabelecimentos, principalmente supermercado, que quando você chega no caixa, né, que precisa digitar o seu CPF, todos eles perguntam, né, porque é uma coisa mais específica, um caixa de supermercado, né? Você chega, primeiro você tem que registrar o CPF para ele poder lançar as compras. Todos eles perguntam. Na minha loja também é a mesma coisa. Agora, a grande questão que eu vejo é assim, eu faço questão, não sai uma mercadoria da minha loja sem a nota fiscal, o cliente pedindo ou não pedindo. Se ele não quiser a nota fiscal, eu vou imprimir a nota fiscal e deixar ele na frente dele. Se não quiser, ele tá ali. Mas é fundamental pro cliente, para o consumidor, ter a nota fiscal. É a garantia dele que ele vai ter a garantia do produto, que ele vai ter uma responsabilidade naquele produto. É fundamental. Eu sou o principal partidário a ter realmente, todos tenham a sua nota fiscal. Não, e a nota fiscal também não é uma questão de cumprimento da lei. A nota fiscal hoje, como eu, como João, vendemos produtos bens duráveis. Esses produtos bens duráveis para a garantia, hoje eu tenho produtos com 1 ano, 3 anos, 10 anos de garantia, e para essa garantia se perdurar, há necessidade da nota fiscal. Eu até, como as notas fiscais são impressas com aquele papel térmico, eu até oriento as pessoas que tirem uma cópia, porque senão apaga. Para complementar, senhores, vocês que estão aí no comércio, são lideranças do comércio da cidade, nós já demos um dado da redução significativa dos postos de trabalho no estado de São Paulo. Com o aquecimento do comércio, tem aí outro viés da economia que pode refletir uma melhora geral. Ou seja, com a melhora do comércio, tende-se a aumentar a oferta de vagas e postos de trabalho nesse cenário de retração. Esse cenário é até engraçado, o João tá até rindo também, eu também dou risada, porque é um cenário que não existe desemprego dentro do comércio. Sim. Eu digo nas outras áreas. Mais uma coisa, nas outras áreas. Ser uma alternativa de trabalho, essas pessoas estão buscando recolocação. Tem mais desentrabalho, Nicolau. Desentrabalho é uma palavra legal. Vamos colocar no nosso grossário. Porque eu acho que o desentrabalho existe por falta de qualificação, né, Zé? É mais um assunto que eu insisto, e qualquer dia vai sair uma reportagem sobre isso. Eu tenho fé. Você vê que eu insistia nesse assunto aqui em relação à temporada, que o comércio estava andando bem, e me chamavam de otimista exagerado, e você viu que está comprovado. Hoje uma matéria que eu não tenho influência nenhuma sobre essa matéria, e amanhã vai sair uma matéria. Eu chamei você de otimista. Quem chamou de. O João chamou você de otimista. Várias pessoas, o Eduardo Filete aí que deve estar nos ouvindo. O Eduardo Filete que deve estar nos ouvindo, um abraço para ele. Ele também vive me chamando de Nicolau otimista, ex-otimista. E eu não sou ex-otimista, eu sou otimista. Só que vai sair alguma reportagem logo, logo, do problema de qualificação. O nosso problema é qualificação. As pessoas não têm qualificação e não têm vontade de se qualificar e não querem trabalhar. Porque quem quiser trabalhar e estiver nos ouvindo, pode mandar seu currículo para a CDL Santos Praia.
no nosso site tem lá www.CDL Santos Praia, pode mandar o seu currículo pelo nosso site cdlsantospraia.com.br, pode mandar o seu currículo que ele será encaminhado para um dos nossos mais de 1.300 associados. Bom, vamos à questão da segurança, que nós já anunciamos. A Ecovia está instalando telas nas proximidades do quilômetro 59 da Imigrantes, em Cubatão, para reforçar a segurança da estrada. Vários episódios que justificam, mas também houve entendimento dos nossos comentaristas que o muro seria um prolongamento, simplesmente a grade seria um prolongamento do muro, que também não funcionou. Ridículo, eu acho isso ridículo. Não sei se o João concorda. Eu concordo plenamente. Desde a construção do muro, Nicolau. Tá bom colocar o cerca elétrica nosso amigo, que é aquele que não sabe de nada, não lembra de nada, que é o dinheiro não é meu. Não preciso nem falar o nome dele, né? Esse dinheiro não é meu, esse Paulo não sou eu. Homem honrado. Paulo Maluf, ele já falava nos anos 80. Logo, se continuar essa benemerência para os bandidos, porque lugar de bandido é na cadeia, lembra que ele falava? Uhum. Inclusive ele foi também. Inclusive ele também foi. Ele fala por experiência própria. Mas tem coisas que nós temos que gravar, que ele falava. Logo quem vai estar atrás das grades somos nós, pessoas de bem. E já estamos há muito tempo. Então, eu acho que é o que está acontecendo. Vamos fazer um túnel daqui até São Paulo, porque levanta a parede, levanta o muro, põe tela, daqui a pouco eles vão querer fechar por cima para ninguém jogar pedra. Já tá vendo o que vai acontecer, né? Logo vai fechar em cima. Vamos pôr uma tela em cima, então nós vamos andar dentro de um corredor, dentro de um túnel, e vamos daqui a São Paulo assim. Sabe, eu acho que as ações, ontem nós tivemos no nosso programa, né, Zé? O doutor Gaetano, o diretor do DINTER 6, Departamento de Polícia Judiciária Interior São Paulo, doutor delegado Gaetano Vergini falou com muita propriedade, falou muito bem, mas tem que ser a polícia civil e a polícia inteligente que tem que buscar esse tipo de bandidagem, localizar. Então, as câmeras de monitoramento. Mas você viu, Nicolau? Mas você viu o que aconteceu? Ele falou ontem, inclusive, do carro a paisana pra fazer. Exatamente. Metralharam ontem. Não pode falar. Não digo que metralharam, atiraram. Não pode comentar. Não, mas não é isso. É porque segunda-feira à noite, na Vila dos Pescadores, um carro. Não aconteceu. Descaracterizado foi recebido a tiros quando eles tentaram uma abordagem no elemento com um rádio comunicador na mão. Né? Então agora eles vão atirar, se tiver com rádio na mão eles vão não, eles detiveram esse suspeito mas ele teve tempo de avisar os colegas que deixaram sob fogo cerrado o carro da Polícia Civil descaracterizado. Houve reforço policial e eles conseguiram sair ilesos, inclusive prendendo algumas pessoas. Então o trabalho está sendo feito. E também o Jornal Tribuna de hoje traz que, de acordo com a intensificação. Eles estão usados, né, Zé? Isso, de acordo com a avaliação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e os dados divulgados, que eles já prenderam 14 suspeitos nas estradas, supostamente envolvidos com esses crimes que nós estamos registrando frequentemente no sistema Anchieta Imigrantes. Olha, aquela comunidade ali em torno deve ter pessoas de bem, com certeza. Acredito que 99%, viu, Nicolau? Deve ter pessoas de bem, pessoas carentes. Mas, infelizmente, existe uma escola. E essa escola é o que as pessoas aprendem, e os mais novos vão aprendendo com os mais velhos, que é a bandidagem. E isso é falta de presença de governo. Todo país que tem esse tipo de escola, como nós temos aqui na Baixada, em alguns pontos, como em Praia Grande, como no Guarujá, né? Tem pessoas de bem? Tem famílias de bem? Tem. Às vezes até os pais estão trabalhando e os filhos estão ali perambulando e começam a aprender com coisas que não prestam. Porque criança solta na rua, por falta de uma escola integral, por falta de uma escola sedutora. Exatamente. Porque a escola tem que ser sedutora. Ela tem que seduzir o interesse do aluno. Não dá mais pra você ter uma escola hoje, eu não consigo ver a questão. No mundo inteiro, a escola seduz. A tendência é seduzir o aluno. Você pega no Japão, que é uma referência, disciplina, ou na Coreia do Sul, disciplina, mas ela seduz o aluno também, e também ela tem uma interação forte com os pais. E a presença do esporte também, O esporte é fundamental, a música é fundamental na escola, e os pais são fundamentais na escola. Enquanto os pais querem, alguns, se livrar dos filhos levando a uma escola, os professores mal remunerados de escola precária,
E uma merenda. Não é só isso, não, João. Não é só isso, são muitos. Não, eu acho assim, a escola ela é responsável pela didática da educação. E não pela educação, pela informação. Agora, a educação tem que ser de casa dos pais. Hoje, com a situação difícil, geralmente o pai e a mãe trabalham. Então nós temos não temos mais a presença da mãe dentro de casa por necessidade. E também a questão a questão muito complicada da paternidade responsável. Hoje tem muitos filhos aí sem pais. Sem dúvida. Famílias que não existem. Desestruturadas. Não tem estrutura. Não, aí você pode levar a droga também, mas você vê o que chega no comércio pra gente hoje, você pega muitas pessoas que não têm uma educação, não tem informação e não tem a educação. Você pode ver, a grande maioria. Nós tivemos aí praticamente 8 anos do Lula e mais 4 anos da Dilma, são 12 anos. Incontestavelmente o Lula, dentro do seu governo, que pegou um país já mais ou menos arrumado, que foi daquele plano real. A prioridade não foi educação. A prioridade dele foi o valor material. O consumo. Então o consumo incentivou tremendamente o consumo, que para nós até, nós gostamos, nós até elogiamos na época, que para nós como comerciantes foi bom, mas errou profundamente na parte da educação, que não aconteceu. E aí também as prefeituras erraram bastante e continuam errando, viu? A grande maioria tem uma responsabilidade da educação básica da prefeitura e do estado, que também é uma vergonha em relação a isso. Só ver a questão da merenda aí já é uma grande vergonha. Olha, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, do Simpolção, Márcio Pino, criticou o deslocamento de policiais, esses que estavam na Vila dos Pescadores, do DEIC de São Paulo, Departamento de Investigações Criminais, numa área que eles não dominam. Isso deixou os agentes vulneráveis à presença e também ao fogo cerrado dos bandidos. Verdade, daí a crítica, já existe também a crítica à condição das delegacias, o Simpolsan debatendo bastante aí com as autoridades esse tipo de questão de falta de condições para o trabalho. Porque aí é um problema político, Zé, porque essas comunidades elas se formam e criam-se ruas. Eu acredito que vocês já devam ter entrado em algumas comunidades, como eu já entrei, e já fui até ali na Nossa Senhora, como é que é o nome da Pouca Farinha? Nossa Senhora dos Navegantes. Dos Navegantes. Mais conhecida como Santa Cruz, né? Santa Cruz Navegantes. Mais conhecida como Pouca Farinha, que é do lado de lá da balsa. E eu já estive lá entregando até equipamentos de vendas, de computadores. E ali temos aquelas palafitas e você não tem ideia da quantidade de ruas, se formam ruas, João, por cima do mar. Um desgoverno total. Em cima daquelas madeiras se formam ruas, é impressionante. E eles vão avançando para dentro da água, para dentro dali naquela frente, você do lado de cá você quase não enxerga do lado de lá e você não tem ideia do tamanho da comunidade. E aquilo formou-se como? Formou-se por culpa política, porque deixaram formar, porque começaram a acontecer as invasões e foram construindo, e ali, essas comunidades, nesses meandros, tem a bandidagem. Como que policiais que vêm de São Paulo, né, pra cá e não conhecem esses meandros, vão ser recepcionados ali? Você tem ideia? Abaixo de bala. Porque ali só entra quem é do pedaço. E nós sabemos isso no Rio de Janeiro, a gente vê isso recorrente na televisão, a gente agora, vê todo dia. Você falou do Rio de Janeiro, é uma questão agora nós estamos preparando para a Olimpíada. E teve esse caso, mais uma vez, que a pessoa pegou por um GPS, por um sistema desses, e foi alvejado agora, semana passada, no Rio de Janeiro. O delegado responsável no Rio de Janeiro falou assim: como é que pode vir uma pessoa para cá e se basear num sistema de GPS? Tem que estar com alguma pessoa que conheça a região. É a pior propaganda do mundo para uma cidade que quer receber turistas do mundo inteiro. É que a proximidade do Rio de Janeiro, o Zé morou no Rio, né, Zé? Sim, o Rio de Janeiro. E a proximidade da comunidade. É que eu digo. Com então você tem bairros pobres, e ao lado bairros extremamente as comunidades, né, na zona sul, eles estão muito grudados, né? Muito grudados, porque diferentemente daqui de Santos, nós temos a muralha, né? Que em Santos, que a gente chama de muralha, que é o paredão da serra, que seria os morros, bem distantes da praia. E no Rio de Janeiro isso não acontece. Eles são muito próximos da praia. E os edifícios de luxo
são bem próximos à praia, e atrás desses edifícios de luxo estão os morros onde estão as comunidades, as favelas estão todas por ali. E a proximidade faz com... Teve o caso do Casaré, né? Isso. Dormindo, como acontece com outros. Bala perdida. Ele, no caso famoso, dormindo, tomou uma bala perdida. Em plena Copacabana, dormindo dentro do seu apartamento. Não atiraram no apartamento dele, talvez uma briga entre traficantes. E também a questão do armamento que nós temos hoje, Nicolau, não dá para comparar com o armamento que os bandidos têm hoje, do que eles tinham há 30 anos atrás. Antes a arma era o 38. Hoje a arma é um fuzil AR-15, que é algo extremamente por onde ele bélico. Entra pelo Paraguai. Entra por tudo quanto é lado, entra pelo porto, entra por tudo, entra por todo lugar. O grande problema é esse, nós temos um problema seríssimo de insegurança nas fronteiras, principalmente, e porque se deixou corrupção, João, corrupção, muita corrupção. Até o japonês federal foi preso por contrabando, né? É brincadeira. Facilitação de passagem, talvez, de armas. 997829970, WhatsApp à sua disposição, telefone fixo 3284-1100. Participe do Bom Dia 98. Tem também o Facebook, curta a nossa fanpage, facebook.com/Bom Dia 98. E o Alex do bairro do Gonzaga, ele está acompanhando o programa e ele disse o seguinte: João, em relação ao seu comentário, ele acha que privatizar empresas públicas é o mesmo que validar evasão de divisas, porque as empresas internacionais não investem nada no país e transferem os lucros para os bancos estrangeiros. Um exemplo é a Sabesp. Olha, não vejo bem por aí, não. Alex. Na realidade, o maior evasão de divisas que nós estamos vendo hoje em dia é com as empresas públicas, inclusive a Petrobras. Mas o grande desvio está sendo dessa forma. A empresa privada, não estou dizendo a empresa internacional só, ela tem a função do lucro, claro, mas você tem uma responsabilidade para se manter. E a corrupção é muito menor, do ponto de vista, deveria pelo menos ser muito menor. O governo não consegue, o tentáculo do governo, os tentáculos são muito longos hoje no Brasil. E a gente já viu que a experiência, na Inglaterra aconteceu isso com a Margaret Thatcher, ela evitou ter esse inchaço da máquina pública, porque politiza essa questão toda. Aí você vê a distribuição de cargos no governo, para tal lugar, para outro lugar, para tal empresa, para outra empresa, para quê? É para desviar dinheiro, não é para melhorar a empresa, não. Nós estamos vendo recorrentemente isso. Agora, se a empresa é internacional, se é nacional, não importa, o Estado tem que se gerenciar sozinho. Não adianta você colocar empresa pública para tudo, porque você só vai ter o inchaço da máquina pública. O Alan Alex, ele tem um pensamento justamente que contempla o Estado como bancos talvez privatizados, empresas estatais, né? Um modelo socialista, né? Que está consagrado talvez em outras épocas, né? Mas hoje eu até acredito que as coisas mudaram. Com todo respeito à ideologia, a ideologia, sem dúvida, não desmerecendo a ideologia, ela é muito bonita. Só que infelizmente impraticável no mundo inteiro. Não conseguimos nenhum lugar no mundo que foi viável. Nenhum país se desenvolveu com esse tipo de muito pelo contrário. Socialismo. Muito pelo contrário. Não dá certo, infelizmente. Eu adoraria que desse também. O sistema mais imperfeito do mundo, imperfeito, né? Você vê que é uma incoerência que eu tô falando. É o capitalismo. Ele não é perfeito, ele é super imperfeito, mas é o mais perfeito. É o que é o mais justo. O capitalismo, a meritocracia. Ele incentiva o merecimento, aqueles que desenvolvem as chances também, mas também chances. Tem a concentração de renda, tem a questão do planeta também, a exploração econômica de forma não sustentável é um problema gerado pelo capitalismo. Qual é o país mais desenvolvido? Não estou dizendo que o comunismo deu certo. Não deu, não dá. Não estou dizendo. Eu tenho um amigo que não deu, mas o socialismo, então, o capitalismo, tudo bem, pode ser o menos pior dos sistemas. Zé, eu tenho um amigo meu que mora na Holanda, mora em Den Haag, na Holanda, a Haia, que é onde fica a Rainha, é um grande centro de desenvolvimento da Holanda. Eu já estive lá, fica a 60 quilômetros de Amsterdã, como se fosse Santos, é litoral, e São Paulo fosse Amsterdã. Ele trabalha no governo, é funcionário público. Ele tem um desânimo muito grande quando ele vem aqui para o Brasil, e ele fala bem o português. E ele fala em relação a não poder crescer na Holanda, porque na Holanda, pelo socialismo, né, que eles vivem, o socialismo é muito radicado lá, muito forte, eles não conseguem,
por mérito, crescer muito, porque são todos muito equalizados. Então isso não é um sistema justo. Mas a Holanda não é exatamente socialista, existe igualdade de oportunidades. Parlamentarismo. Mas tem um capitalismo, tem um certo capitalismo. A França também tem um pouco dessa cultura. Você sabia que lá você não pode ter mais, se você tiver um imóvel, eles te financiam até em 30 anos, para você ter um imóvel. 2 nem pensar. Segundo imóvel, você vai pagar de imposto, uma loucura. Você não pode ter, porque eles têm problemas sérios com espaço. Com o espaço. E eles têm um negócio até interessante, que eu vou até, já que eu toquei nesse assunto, em relação a comércio. Você sabia que lá você só monta um comércio num determinado ramo de atividade se você não prejudicar a concorrência, no sentido de que não superlote aquele tipo de ramo de atividade. Ou seja, aqui em Santos nós temos aí muita manias, né? Abre um restaurante japonês, abre-se 50 restaurantes japoneses, depois quebra todo mundo. Abre-se uma churrascaria, abre-se 50 churrascarias, quebra todo mundo. Lá eles não permitem, não dão licença para isso. Se você não tiver uma sustentabilidade, porque o governo se responsabiliza por você. Se você quebrar e deixar devedores, quem vai se responsabilizar por esses devedores é o governo. Mas a Holanda é um país muito atípico. Totalmente. Mesmo relação é uma à Europa, cultura totalmente diferente. É muito estranho o sistema. Na minha opinião, um dos países mais acertados nesse ponto de vista é o Canadá. E o Canadá, ele consegue ter um certo socialismo, porque você tem um sistema de saúde universalizado, que eu acho que tem que ser realmente. Eu sou contra. Você é contra a universalização? Eu não digo socialismo, mas o amparo social do governo é importante. Social, a preocupação social é muito diferente dos americanos, por exemplo. Sistema também de saúde universalizado não é igual aqui, não. Não é igual aqui, é muito diferente. Você tem que contribuir com o sistema. Nós contribuímos, né, Nicolau? Nós contribuímos. Não, então peraí, então você pensa do mesmo jeito que eu. Não existe nada de graça. Então isso aí tu vai pagar o almoço pra mim, nós vamos discutir isso aí, porque não dá tempo de discutir. Não vai dar tempo não, mas vamos aí debater essas questões, até porque essa semana teremos o referendo no Reino Unido, se continua na União Europeia. A gente vai colocar na pauta e vamos discutir, trazer um especialista também para tentar interpretar esses dados. Não é nossa prioridade o cenário internacional, mas o Brasil também será, o mundo inteiro será afetado caso o Reino Unido resolva deixar a União Europeia, né? Isso vai impactar no dólar, vai impactar no euro principalmente e na economia mundial nesse mundo globalizado. Inclusive, as pesquisas demonstram muito equilíbrio entre permanecer na União Europeia ou deixar a União Europeia. O referendo será na quinta-feira, não é? Portanto, amanhã colocaremos na nossa pauta amanhã para debater também essa questão do Reino Unido, e nós vamos agora um intervalo comercial, mas antes eu tenho um recado importante, recado da Design Gallery. É isso aí, a Design Gallery, que você conhece muito bem. Aliás, não tem como esquecer da Design Gallery, Top of Mind 5 vezes no seu segmento de atuação, né? Vai receber pela sexta, agora sexta-feira. Não podia contar, Nicolau. Isso aí. Sexta-feira, não pode contar? Não, só depois de sexta. Então não conta nada. Caramba, agora eu já contei. Ninguém sabia. Bom, então apaga aí, deleta, vai. Ainda bem que o programa é gravado, né? Bom, em relação a Design Gallery, lista de casamento, Chabari e Chá de Cozinha. Vamos ao intervalo comercial, eu volto já. Desculpa. Depois do intervalo, você vai ouvir Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização da CDL Santos Praia no ar no Bom Dia 98, até logo mais às 8h15. Hoje na bancada os comentaristas João Vilela e Nicolau Obeide. Você na audiência pode participar e interagir conosco pelo WhatsApp 997829970 ou telefone 3284-1100. Design Gallery, lista de casamentos, Chabari, chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa, sempre com o menor preço. 5 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria em artigos para o lar e decoração. Tem muita novidade todo dia na Design Gallery. Excelente atendimento, preço e tudo mais em 2 endereços: Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Nebias, Avenida Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Você com certeza em muitos momentos em uma das 2 lojas vai ter a presença do João Vilela para te orientar, ou então a sua equipe muito bem orientada e qualificada vai ajudar a encontrar os presentes que você quer. Muita coisa de
excelente gosto lá na Design Gallery, sempre à sua disposição. Agradecendo aqui o apoio da Design Gallery no dia a dia do nosso programa. Bom, agora vamos às novidades do esporte, 8:09. Giro Esportivo. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia a você, Zé, bom dia ao ouvinte ligado na 98. E o Palmeiras ontem, jogando em casa, fez a lição, e o Palmeiras é líder isolado no Campeonato Brasileiro, jogando em seu estádio para 27 mil pessoas, com 2 gols de Gabriel Jesus. O Palmeiras venceu o América Mineiro pelo placar de 2-0, foi a 22 pontos ganhos e abre 3 pontos do Internacional. Hoje tem mais Campeonato Brasileiro, com os grandes paulistas em campo. Logo mais, 21h45, fora de casa, o Santos Futebol Clube enfrenta o Fluminense. O técnico Dorival Júnior faz mistério com relação à escalação da equipe. O Corinthians também joga 21h45, fora de casa, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. São Paulo entra em campo amanhã no Morumbi, 9 da noite, contra o Esporte Clube do Recife. Lembra você que a Ponte Preta de Campinas, na Série A do campeonato, enfrenta o Cruzeiro de Paulo Bento, que pode perder o emprego esta noite. A equipe de Minas Gerais não vem bem na competição e dizem por lá que Mano Menezes pode voltar à Toca da Raposa. Copa América Centenário, com o show de Lionel Messi. A Argentina ontem fez 4-0 para cima dos Estados Unidos, está na grande decisão. O adversário sai no jogo dessa noite e olha, dizem por aí que podemos ter Argentina e Colômbia na grande decisão da Copa América. Colômbia enfrenta o Chile essa noite nos Estados Unidos, viu, Zé? Obrigado, Ricardo Martins, um grande abraço e até amanhã aqui no nosso programa Bom Dia 98, as novidades do esporte com esse grande repórter da Rede Record e também aqui do Bom Dia 98. Um abraço, Ricardo. É isso aí, Ricardinho, ó, sucesso total. Bom, eu falei aqui nos nossos canais de comunicação, tem algumas participações e nós vamos veicular a partir de agora, vamos divulgar. Bom dia, a Sandra Alonso da Aparecida diz assim: bom dia, muito prazeroso ouvi-los e muito triste por acompanhar tudo o que acontece no Brasil. Diariamente, mais que um escândalo é divulgado na mídia. Somos reféns, vivemos encarcerados e tristes. O que será do futuro das crianças, jovens, e por que não nos preocupamos com a população como um todo? Parabéns por esse excelente programa. Sandra Alonso, obrigado, Sandra. E aqui no Bom Dia 98 tem um ouvinte que quis se identificar, o Nicolau. Ele disse o seguinte: acho que você foi infeliz nas citações em relação à Praia Grande e todas as outras cidades do litoral. Santos não é uma cidade perfeita. Praia Grande está evoluindo absurdamente. Cubatão, São Vicente e Guarujá, sim, estão quebrados e largados. Mas eu não entendo que você deu um exemplo que antigamente. Eu falei da parte de educação, escolas e educação. Praia Grande não gostou. Não, tudo bem. Qual é o nome do ouvinte? Ela não o ouvinte não se identificou. Praia Grande, eu reafirmo, Praia Grande é uma cidade que na parte estrutural de engenharia e desenvolvimento cresceu muito pela capacidade do então prefeito, né, por N vezes, o Mourão, e criou e resgatou para os moradores da Praia Grande a cidade em si. O orgulho de ser de Praia Grande. Agora, na parte de educação e saúde, todas as cidades da região eu acho que pecam muito, principalmente na parte de educação. Infelizmente, Praia Grande eu tenho vários exemplos, eu comprovo da falta de formação de pessoas e meninos que ficam soltos durante o dia, e a incidência de roubos e assaltos são sempre de menores de idade dentro de Praia Grande. Infelizmente, isso é um fato, porque os pais vêm trabalhar e a cidade polo de trabalho é Santos e acabam deixando seus filhos. Mas isso é um problema que ocorre no Brasil inteiro. Eu citei Praia Grande nesse sentido. Praia Grande, como eu falei também de Guarujá. Santos também tem problemas. Santos tem problemas, mas tem menos problemas do que, por ser uma cidade mais polo de trabalho, do que essas outras duas cidades, Cubatão, Praia Grande e Guarujá. Mas em termos de desenvolvimento, isso eu concordo com o ouvinte. O Rick Santos traz aqui informação. Nós no início do Bom Dia, no Bom Dia 98, nós trouxemos a informação que havia comboio, mas já há algum tempo a operação comboio está encerrada na via Anchieta, no sistema Anchieta Imigrantes. Frank Rabelo, ele diz assim: bom dia, coloca na pauta alguma coisa que falam do Brasil boa lá fora, pois o Brasil só está dando exemplos ruins. É triste, mas é verdade. Bom dia a todos. Frank, vamos aí procurar saber algo que realmente chama atenção positivamente em relação ao nosso país,
no exterior. Realmente tá difícil o trabalho para o nosso Mas tem um palmeiro. elogio pra mim aí também. Tem um elogio Eu pra acho você? que tem um elogio aí, hein? Não tem? Não tem. Então não tem. Ai. Não, Nicolau, vai ficar faltando aqui o elogio. Então, se você quiser um elogio, nós podemos fazer para você aqui, né? Não, mas tudo bem, obrigado. Então tá bom, Nicolau. Bom, agora deixa eu falar da Black Jaw. A Black Jaw tem música boa sempre, tem artistas variados, um lugar super agradável para você curtir aí com seus amigos, com a sua família. A Black Jaw aceita aí as suas reservas para fazer eventos, aniversários. Os ambientes são muito agradáveis. Você tem a música ao vivo de quarta a domingo e de terça a domingo. A Black Jaw à sua disposição, sempre a partir das 18 horas. É um lugar muito agradável. A Black Jaw tem outros recados para você, que dizem o seguinte: na Black Jaw você tem o cardápio totalmente reformulado, você tem aquele chopp na caneca, delicioso, a caneca com uma temperatura incrível, né? Cerca de 40 graus negativos, cervejas, drinks, serve também para um jantar romântico. Olha, a Black Jaw é completa. Você tem essa indicação da gente para curtir a Black Jaw Choperia. Fica ali na Francisco Glicério, anexa ao Mendes Convention Center. Aliás, tem estacionamento para você, como a gente sempre diz aqui, não é? Bom, a Black Jaw Choperia fica na Francisco Glicério 206 em Santos. Telefone 3228-7570. Com o recado da Black Jaw Choperia, quero agradecer demais a audiência aqui no Bom Dia 98. Obrigado, João Vilela. Obrigado, Nicolau Obeide, Rick Santos, a Patrícia Medina. Estaremos de volta amanhã a partir das 15:45 no seu rádio com mais um informativo realizado pela CDL Santos Praia. Bom Dia 98. Uma excelente quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.